Em primeiro lugar, presidente, quero cumprimentar o senador Ferraço pela belíssima audiência pública realizada hoje pela manhã com os nossos ministros da Aeronáutica, onde ficou extremamente claro o acerto da Presidência da República ao definir a compra do caça sueco Gripen. Foi justificada essa compra à exaustão, de uma forma lógica. E é muito bom que o Senado esclareça em profundidade estas discussões. Uma tarde muito interessante a de hoje, presidente Paim. Eu ouvi aqui a visão clara do líder do PSDB, senador Aloysio Nunes, logo depois confrontado com os dados da senadora Gleisi Hoffmann sobre a política econômica e economia do Brasil. Na verdade, são irmãos siameses do mesmo neoliberalismo, gêmeos univitelinos de uma única proposta. Tendo a oportunidade de usar a tribuna agora, quero tentar, pelo menos para isso vou me esforçar, senador Ferraço, para ser na tribuna do Senado o intérprete da voz das ruas. Como diria o Fernando Henrique Cardoso, a voz rouca das ruas, que, a meu ver, não é hoje, em termos de condução da economia brasileira, nem a voz do PSDB, e muito menos a do PT, que, depois de um período de prática do desenvolvimentismo no início do governo da presidente Dilma, descamba para soluções e concessões neoliberais. Como acontece, senador Aníbal Diniz, de 2 em 2 anos, nesse 2014, teremos eleições. É o exercício do que Max Weber chamava de dominação legítima, que se ancora, entre outras coisas, em instituições representativas ou hipoteticamente representativas, como as eleições. Quer dizer, de 2 em 2 anos, legitimamos o predomínio dos interesses de classe de uma minoria sobre os interesses de classe de uma amplíssima maioria. E isso, senador Paim, é o que se chama hoje de democracia. Os estudiosos da democracia relativizam o governo do povo dos gregos, inventores do sistema, já que havia barreiras à participação universal nas decisões. E cá é diferente. Os filtros, os embaraços de ordem econômica, social, midiática e mesmo institucionais são tantos que não é possível validar as eleições de vereador ao presidente da República como autenticamente representativas, isentas de vícios. A liberdade para que o capital financie partidos e candidatos quase que ilimitadamente. Por exemplo, vemos hoje que 71% das verbas do PT vem das empresas privadas. E o PT hoje é o recordista em aportes de recursos dos empreiteiros e dos bancos no Brasil. A liberdade para que o capital financie partidos e candidatos quase que ilimitadamente. A partidarização da mídia empresarial, de quem seria tolo, ingênuo, exigir isenção ou mesmo informações honestas, a atuação de tribunais eleitorais, cujas decisões nem sempre são imparciais e justas, a demagogia, a falta de escrúpulos, a manipulação e a fraude representada por um bom número de candidaturas, isto tudo e um tanto mais, conspurca e distorce o resultado da chamada grande festa democrática que pretendem sejam as eleições. No entanto, o que se destaca, sobretudo, é a ausência de um debate inteligente, criativo, incitador e mobilizador da sociedade, em consequência
a falta de uma proposta revolucionária, senador Paim, transformadora para o nosso país. O que, na essência, distingue as candidaturas até agora postas? O quê? Não saberia dizer. Ou talvez dissesse que a eleição de um candidato de direita, e temos dois deles disputando o apoio e votos dos setores mais atrasados do Brasil, seria um recuo indesejado para um país que avançou tão pouco desde a tal redemocratização. Cada vez que digo isso, que as melhorias são o que são, melhorias, que mudanças e transformações são coisas de outra natureza, toda vez que faço esse reparo, reptam-me com uma avalanche de estatísticas gloriosas e triunfantes. Foi o que vimos agora há pouco aqui no plenário, na voz do PSDB e na voz do nosso PT. Isto não arranha, sequer faz cócegas no cerne do enunciado, que é: governo e oposição não têm programa para o desenvolvimento brasileiro. Um programa com começo, meio e fim, com táticas e estratégias claramente definidas. Governo e oposição estão distantes de oferecer ao brasileiro um projeto de nação. Os pastiches alinhavados à véspera de cada eleição não podem ser considerados seriamente como projetos para o desenvolvimento brasileiro. Nem se acredita que os candidatos os considerem como tal. Afinal, até mesmo o cinismo e a idiotia têm limites. O que se discute então? O que se discute então hoje no Brasil? E quais serão os temas das eleições? A fonte que municiou os jornalistas do Washington Post no escândalo do Watergate deu um conselho vital para desemaranhar a trama. Sigam o dinheiro, sugeriu o informante. Sigamos então o dinheiro. Caso façamos o mesmo exercício, pesquisando campanhas eleitorais brasileiras, seguindo o dinheiro que financia os candidatos presidenciais, vamos descobrir, sem qualquer surpresa, que os financiadores de uns são os mesmos financiadores de outros. Ainda que alguns desses financiadores, acredito, depois de doações generosas a candidaturas supostamente de esquerda, corram ao confessionário à cata de perdão ou busquem se preservar com o habeas corpus preventivo das indulgências plenárias. Ora, se banqueiros, empreiteiros de obras públicas, concessionários de serviços públicos, grandes fornecedores governamentais, instituições de ensino e outros investidores eleitorais dividem um tanto em cada cesta, como os especialistas aconselham os poupadores a fazer, é porque imaginam beneficiar-se qual seja o eleito. Como então esperar que os candidatos até agora prontos para a corrida ofereçam aos brasileiros qualquer proposta de mudança, por menor ou mais tímida que seja? É claro, para a totalidade dos grandes financiadores eleitorais, melhor fosse a vitória de um candidato francamente, desabridamente neoliberal, que exterminasse a política de aumento real do salário mínimo, elevasse os juros, privatizasse ou concedesse o que sobrou de estatal, colocasse freio nas gastanças sociais, fizesse uma nova reforma da Previdência, dilatando a idade para a aposentadoria. Enfim, o receituário todo que os rapazes e as moças do Globo, Globo News, Manhattan Connection, CBN, Folha e Estadão recomendam dia sim e outro também. Ah, sim. Que desse um jeito no preço das passagens aéreas, que ninguém mais aguenta acotovelar-se com pobreza nos aeroportos. Aeroporto ou rodoviária? É a pergunta indignada da classe média. Enfim, se os concorrentes anunciados não se distinguem
quanto aos chamados pressupostos da política econômica, é o caso dos brasileiros tão simplesmente curvarem-se a esse destino manifesto do atraso e da dependência. Existe outro caminho. Apenas os medíocres, os fronteiriços, a esquerda que se deixou sequestrar pelo neoliberalismo, os arrependidos ou apóstata dos sonhos revolucionários podem se conformar e enquadrar-se a tal unanimidade. Sim, senador Paim, unanimidade. Foi o que vimos hoje aqui no debate entre o PT e o PSDB nesse plenário. As discrepâncias são tão sutis que, às vezes, neste plenário, fico sem saber quem é oposição e quem é situação. Esse baralhamento, com frequência, arranca ciúmes de um e de outro lado, cada qual reivindicando a autoria, a invenção deste ou daquele malefício ao país. Existe outro caminho. É deplorável que o maior partido do Brasil, o nosso PMDB, senador Ferraço, que gosta assim de nomear-se o maior partido do Brasil, renuncie, abra mão da magnitude para se apequenar como linha auxiliar, ora do PSDB, ora do PT. O pretexto patriótico, altruísta, é a tal governabilidade. Ora, vão contar outra para os brasileiros que esta governabilidade já não engana mais ninguém. Sabemos perfeitamente qual é a balança que pesa no nosso desprendimento, qual é o metro que mede a nossa patriótica inquietação com a governabilidade. É por isso que, mais uma vez, vou esmurrar a ponta da faca e apresentar-me à Convenção Nacional do meu PMDB como candidato à presidência da República. Mas isto é um assunto para outro momento. O que me ocupa agora é debater um programa para o desenvolvimento brasileiro. Quero mostrar com que roupa, documentos e argumentos irei a esta campanha interna do partido. Quero debater ideias, perscrutar caminhos, definir objetivos estratégicos, formular as táticas, construir os meios para alcançá-la. Afinal, a campanha eleitoral não pode ser transformada em simples mecanismo de chancela ao domínio das classes que amarram o país ao pelourinho do atraso, da desigualdade, da concentração de riquezas e de rendas, da submissão ao sagaz brichote, como Gregório de Matos lamentava a nossa dependência já no distante século XVII. É o que interessa. O mais são quisilas, picuinhas, miudezas para desviar o país do que importa. Ora, se os candidatos, os partidos, a dita academia não se coçam, pouco se dão, não perdem tempo em discutir um projeto de nação, é porque acham que essa mixórdia em que vivemos é o bastante. E que algumas maquiagens serão suficientes para disfarçar a feiura, a hediondez de uma sociedade e de um Estado mesquinhos, insensíveis e, por isso, fatalmente condenado à ruína. Como todos parecem concordes com esse mistifório, deixam de lado a substância e se fartam e se lambuzam com alguns temas que classificam como prioritários aquelas obviedades de sempre. O pilar de meu programa de governo é a educação, diz um, como se fosse o arauto da mais incrível e fantástica novidade. O segundo proclama como primeira prioridade, ou prioridade prioritária, como costumam dizer, a saúde. O terceiro, a segurança. E assim segue o desfile de declarações de intenção, porque todos eles não pretendem mexer na essência das coisas, nas causas que fazem de nosso país um dos mais injustos, cruéis, violentos e desiguais de todo o planeta Terra. É claro, quanto à macroeconomia, todos ancoram seus programas
e coloco programas, entre aspas, nos suportes construídos pelo neoliberalismo, que a banca nacional e internacional sustenta e que a mídia comercial proclama como sacrossantos princípios. Alguns, para se tornarem ainda mais palatáveis ao mercado, desvestem-se de todo o constrangimento ao defenderem a radicalização desses pressupostos. Todos, postados diante do espelho do mercado, querem saber: espelho, espelho meu, quem é mais ortodoxo que eu? Dito que, exponho o que penso. Parto da seguinte condicionante: sem que se faça uma verdadeira revolução no Brasil, continuaremos firmemente de braços dados com atraso e inevitável corolário, revolução no sentido estrito rigoroso da palavra. A ideia de Hegel de que a violência dá luz à história, concepção de que Marx escoimou o veso fatalista e dicotômico, sempre teve uma leitura parcialíssima de parte das classes dominantes. Quando a violência é um recurso para a imposição de seus interesses de classe, ela é legítima. Mas quando os dominados reagem, a violência torna-se espúria, maldita, condenável. Assim, quando se fala em revolução para transmitir a noção da radicalidade, da extensão e alcance das transformações propostas, os conservadores ouriçam-se e esconjuram as mudanças como subversão da ordem natural das coisas. Todas as tentativas, ao longo de nossa história, de civilizar o Brasil, de fazê-lo menos atrasado, menos cruel com seu povo, menos injusto com os mais pobres, mais generoso e atencioso com seus jovens, solidário com os mais velhos, fracassaram. Ou não é um fracasso, senador Aníbal Diniz, constatar que o Brasil é o vice-campeão mundial da concentração de terras? Que 1% de proprietários rurais detém em torno de 46% de todas as terras, e que 4.800.000 famílias de sem terras, meeiros, parceiros, proceiros, vivam em propriedades com menos de 5 hectares. Não seria também um fracasso, na tentativa de estabelecer uma sociedade minimamente equitativa, harmoniosa, o fato de que somente 5.000 clãs brasileiros, não mais do que 20.000 pessoas, apropiem-se de 45% de toda a riqueza e renda nacional, com o restante sendo repartidos entre 51 milhões de famílias ou 200 milhões de pessoas? Nesse mesmo sentido, não seria um retumbante e redondíssimo fracasso o fato de que a distância entre o menor e o maior salário pago no país chegue a quase 2.000 vezes? Que os assalariados paguem mais imposto de renda que os multimilionários? Que os pequenos empresários paguem mais impostos que os bancos? Que nunca prosperou nesse país a cobrança de impostos sobre grandes fortunas, como é praxe em qualquer democracia ocidental? Que um punhado de brasileiros mantenha mais de R$1 trilhão em paraísos fiscais? Até o final deste ano, 50.000 brasileiros vão ser assassinados, boa parte deles negros e pobres, abatidos na periferia das grandes cidades pelas polícias militares e grupos de extermínio. Até o final do ano, outros 50.000 brasileiros vão morrer em acidentes de trânsito, parte deles trabalhadores atropelados entre o ir e vir ao trabalho. Não é isso também um doloroso e indesculpável fracasso? É para contrapor essas iniquidades que se propõe uma verdadeira revolução no nosso país. Como parte desse processo de transformações, é preciso que se dê início à implantação de uma política macroeconômica alternativa ao neoliberalismo, articulada com medidas sociais que levem
a redução dessa realidade de violência, crueldade e opressão, de insensibilidade social. A proposta que queremos debater é a seguinte: primeiro, planejamento público centralizado, impositivo para o setor público e indicativo para o setor privado. Segundo, criação de um sistema bancário público como instrumento de execução do planejamento impositivo e indicativo. Terceiro, criação de um sistema de empresas públicas estratégicas com capacidade de execução do planejamento básico e capacidade de incitar e puxar as empresas privadas. Quarto, política fiscal monetária anticíclica, pela qual a dívida pública seja efetivamente um dispositivo do desenvolvimento. Quinto, atuação no câmbio para assegurar uma taxa ligeiramente favorável às exportações, como, aliás, faz a China hoje. Sexto, a articulação desses 5 itens com metas de aumento da renda per capita, redução da desigualdade, mediante políticas sociais específicas e o estabelecimento de imposto de renda realmente progressivo, a partir, por exemplo, de uma renda mensal de R$10.000. São estes os pressupostos para a construção de um programa que tenha como objetivo estratégico a fundação do Brasil-nação. Pressupostos, diga-se, que se situam do outro lado do caminho, que trilham os 3 principais candidatos à presidência da República. Presos aos dogmas do mercado, mesmo que esses dogmas tenham sido desmoralizados e pulverizados pela crise, não conseguem desgrudar da ortodoxia, cada um prometendo ser mais aplicado e obediente que outro. Não passa pela cabeça do terceto a mais longínqua possibilidade de desmontar a armadilha das premissas macroeconômicas impostas pelo consenso de Washington, de esgarçar e romper a camisa de força do superávit primário, do câmbio, da política de juros e da política fiscal. É contraditório ver o plenário desta Casa, oposição e base do governo, reunidos na frente única de defesa dos estados e municípios, brigando, senador Diniz, pelo recálculo de dívidas, reequilíbrio na distribuição de tributos, reforma fiscal e isso e aquilo. É contraditório, porque ao mesmo tempo, oposição e base esmeram-se para ver que bancada é a mais ardorosa e fiel militante dos fundamentos neoliberais da economia. É contraditório, porque o aperto fiscal dos estados e dos municípios é decorrente dessas premissas. Ou alguém ainda é ingênuo e não sabe, por exemplo, com que objetivo se fez a lei da responsabilidade fiscal. E por que existe essa concentração brutal de tributos e contribuições na mão da União? Porque a União é malvada? Seria isso? Ora, não vamos nem discutir esta bobagem. Pasquale Cipro Neto, o nosso atento gramático, dia desses, deixou de lado os solecismos, os galicismos e outros vícios e erros de linguagem para soltar um grito angustiado diante da realidade nacional. Disse o professor: a barbárie brasileira não tem fim. O Brasil vive de improvisos, como se o país não fosse, por si só, um caótico improviso. Palavras duras de um brasileiro normalmente tranquilo, gentil, cordial. Palavras duras, amargas, mas ajustadas a um país cuja elite, de que fazemos parte, recusa, de forma metódica, teimosa e burra, fazer do Brasil uma nação. Uma nação para o contentamento e o bem-estar de todos, e não, como é hoje, mero espaço para alguns poucos se lucupletarem, se empanturrarem. 20 mil pessoas apropriam-se de 45% de toda a riqueza e renda nacional, enquanto 200 milhões de brasileiros se atropelam
para dividir o restante. Isto é uma nação ou um caótico improviso de que se aproveita uma elite gananciosa e estúpida? Estúpida porque não vê que este é o caminho inevitável para a sua própria ruína. Nação é mais do que um eventual espaço territorial, que o amontoado anárquico de cidades, que um ritmo musical, que uma língua comum, que uma bandeira ou um hino nacional. Nação não é um estabelecimento comercial, uma feitoria, uma plantation, um morro de minérios ou um poço de petróleo, voltados a produzirem para o consumo dos outros. Nação não é um país para os outros, um mercado para o desfrute dos outros. Nação não é uma operação comercial ou um pregão da jogatina financeira internacional. Isso não é uma nação, é uma gambiarra, um improviso conectado por conveniências e ambições. A nação arrima-se na solidariedade e no amor. O amor entre os seus, na partilha, na realização da aventura de vida, na afirmação pessoal e na construção coletiva de um destino, na busca e no direito de todos à felicidade. A nação funda-se em sua história, no sacrifício e no sangue vertido, na conquista, expansão e consolidação do território. A nação é um pacto entre homens e mulheres livres, reunidos pela ideia de civilização, cultura, harmonia, prosperidade, cooperação, reciprocidade, tolerância e irmandade. A nação é a materialização da mais bela e generosa de todas as utopias. A utopia do socialismo. Mas, desgraçadamente, os nossos candidatos à presidência estão ocupados demais em ganhar as eleições para pensar na nação brasileira. É o que eu queria pôr no plenário desta tarde. Lamento que os oradores que me antecederam, representantes magníficos do PT e do PSDB, não estejam no plenário nesse momento para efetuarmos um debate sobre essas ideias. Agora, senador Aníbal Diniz, eu tenho aqui um pedido das organizações sindicais e populares que redigiram uma carta a toda a sociedade brasileira. Se Vossa Excelência me permitir mais alguns minutos, eu gostaria de colocar este recado que essas organizações sociais, e eu lerei posteriormente o nome delas, me pedem para trazer ao Senado da República. Vossa Excelência terá o tempo que se fizer necessário. O título é o seguinte, senador. Criminalizar as lutas sociais e atacar liberdades democráticas é a volta a um passado que a sociedade brasileira não pode aceitar. Nos últimos meses, temos assistido ao recrudescimento da violência policial contra manifestações populares e contra a população pobre e negra da periferia das grandes cidades. O próprio governo federal entrou nessa mesma rota ao disponibilizar a Força Nacional de Segurança para ser usada com esse mesmo objetivo. E agora, com a portaria do Ministério de Defesa, que regula, entre aspas, a utilização das Forças Armadas na repressão a mobilizações sociais. No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei que pregam, desde a proibição de greves no período anterior e durante a realização da Copa do Mundo, até absurdos autoritários, como o projeto que tipifica o chamado crime de terrorismo. Agora, na esteira da tragédia ocorrida no Rio e com a morte de um trabalhador, assistimos a um espetáculo patrocinado por setores da mídia, governos e parlamentares que clamam por mais leis e mais repressão. É nesse contexto que o Ministério da Justiça fala em apresentar mais um projeto de lei para penalizar ainda mais aos que ousam lutar para defender seus direitos e suas reivindicações. Vivemos num país marcado pela desigualdade e pela injustiça para com a ampla maioria do seu povo. Ao invés de atender às chamadas demandas populares, os governantes, em todas as esferas,
escolhem o caminho da repressão, pura e simples repressão, para tentar coibir as lutas populares. Não é este o caminho que pode levar à solução dos conflitos. Já há leis demais para limitar, reprimir e criminalizar os direitos dos trabalhadores, como o direito de greve, a luta pela moradia, a luta pela reforma agrária, a luta por um transporte coletivo digno, por saúde, por educação. Por que os parlamentares e governantes não falam em votar leis que garantam a todo o povo acesso a esses direitos? Estas leis, sim, ajudariam efetivamente a resolver conflitos. Não está entre nós os que apoiam atitudes isoladas nas manifestações que possam contribuir para tragédias como a morte do cinegrafista. Mas não podemos aceitar que toda a responsabilidade por aquele infeliz acontecimento seja debitada a manifestantes, isentando os governos que não atendem os reclamos populares e ainda determinam a repressão brutal que tem sido a prática das polícias contra os que protestam. Tampouco podemos aceitar que se aproveite da tragédia ocorrida para intensificar ainda mais a criminalização e a violência contra as lutas e as organizações dos trabalhadores e da juventude brasileira. Repressão a movimentos sociais, criminalização dos que lutam por seus direitos, ataques e limitações às liberdades democráticas não são um caminho para o futuro que queremos construir para o nosso país. Sinaliza para o passado que tanto lutamos, muito perdendo sua própria vida para superar. Conclamamos o Congresso Nacional a rejeitar estas iniciativas em discussão na Câmara e no Senado. Conclamamos as instituições democráticas e a toda a sociedade brasileira a reagir e exigir respeito às liberdades democráticas, ao direito de organização, ao direito de greve e de manifestação para todos nesse país. Sem isso, não há democracia. Brasil, 25 de fevereiro de 2014. Segue a lista das entidades que assinam o presente manifesto. CSP com Luta e Central Sindical e Popular. UGT, União Geral dos Trabalhadores. CGTB, Central dos Trabalhadores Brasileiros. COPAB, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. CONAFER, Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais. CONDICEF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. FENASP, Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. ASFOC, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz. FSDM Minas Gerais, Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. FERAESP, Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo. Jubileu Sul Brasil, MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Luta Popular, ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, CLASP, Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo, PAX, Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, MML, Movimento Mulheres em Luta, Quilombo, Raça e Classe, Movimento Periferia Ativa, Resistência Urbana, Frente Nacional dos Movimentos e Instituto São Paulo de Cidadania Política. Era o compromisso que eu tinha assumido com esses movimentos de trazer esta reivindicação e esse pedido de atenção do Senado da República contra a supressão das liberdades democráticas, em cima de um acidente brutal que determinou a morte de um jornalista, coisa rigorosa e absolutamente inaceitável. E a afirmação que eu faço em nome desses movimentos, que estes malucos que participam com brutalidade das manifestações de protesto do Brasil não fazem, na verdade, parte delas. Obrigado pela tolerância. Vossa Excelência, permite um breve parte? Senador Não só um breve, mas segundo a mesa, pode ser longo também. Caro senador Roberto Requião, Vossa Excelência
aqui expressa um sentimento muito forte. Vossa Excelência, no meu entender, age como uma pessoa com muita assertividade e que fala ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidenta Dilma Rousseff como uma pessoa, sobretudo, amiga. Vossa Excelência faz recomendações e observações chamando a atenção, e assim como também das autoridades responsáveis pela segurança, desde o ministro da Justiça, a Polícia Federal, os secretários de segurança e os prefeitos de nossas grandes metrópoles, onde estão havendo estas manifestações de jovens. Avalio que Vossa Excelência bem chama a atenção daqueles que, por vezes, têm agido com violência. Eu tenho a convicção de que trata-se de medidas de urgência para estar dialogando com os que, às vezes, têm transformado as manifestações que seriam tão interessantes e próprias da democracia em ações de depredação, de violência, como as que resultaram na morte do jornalista Santiago, da TV Bandeirantes, e também Vossa Excelência chama a atenção de forma solidária com o ator Vinícius Romão de Souza, que simplesmente foi preso e submetido a dificuldades extraordinárias. Ele deu um testemunho muito relevante sobre o estado em que se encontram as nossas penitenciárias ou distritos policiais, ali dizendo que dormiu num colchão de papelão no chão ali, de uma maneira que mereceu toda a solidariedade das pessoas por ele ter sido preso e ficado diversos dias sem ter sido responsável pela morte da pessoa. Foi um ator negro que foi, então, objeto de uma situação de discriminação racial das mais graves. Mas eu quero dizer que considero a sua voz crítica como algo que deva ser ouvido, inclusive pelos ministros da área econômica, pela presidenta, porque eu acho que o espírito com que Vossa Excelência fala é de crítica construtiva, e assim deve ser enxergada. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senador Suplicy, eu aproveito aqui para deixar também a minha solidariedade à postura inteligente e civilizada do ministro Gilberto Carvalho, que não se intimida com as críticas da mídia e continua estabelecendo o necessário contato com os movimentos sociais. Nós estamos numa situação muito Também difícil. sou solidário a Vossa Excelência nesta observação. O ministro Gilberto Carvalho tem se destacado por ser aquela pessoa no governo aberta ao diálogo com todos os movimentos sociais, desde os moradores de rua, os catadores de material reciclado, o MST, os movimentos de moradia e tantos outros. O Gilberto está exercendo uma missão que, aliás, é a missão da sua vida, o contato com os movimentos sociais, a ligação estreita com a Igreja Católica, e é uma figura excepcional no nosso governo hoje. Obrigado pela tolerância e pelo tempo, presidente. Obrigado, senador.